Com o que você está saciando a sua fome espiritual? O que você está trazendo de fora para dentro do seu coração? Tem se alimentado da palavra ou tem buscado alimento em outro canto? Você sabia que o inimigo, ele se aproveita da sua fragilidade para te envenenar? A paz do Senhor Jesus, meus queridos, tudo bem com vocês? Muito feliz, graças a Deus, por estar podendo fazer mais um vídeo, onde estamos no nosso terceiro vídeo, buscando melhorar a cada dia mais, para estar entregando a vocês um conteúdo de qualidade, com uma definição melhor, com uma apresentação melhor, de uma forma que seja agradável vocês ver e ouvir, que é o mais fundamental, porque esse canal se trata de um canal evangélico, a qual falamos e mencionamos aquilo que a parte do Senhor nos revela. Em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 38 ao 41, tem como título A Morte que Havia na Panela. Eliseu, um profeta enviado por Deus, estava em Sunem e voltou para Gilgal. Na época do rei da Síria, era Ben-Hadad, cercou a Samaria de uma tal forma que houve uma fome naquele tempo, naquela terra, aonde uma cabeça de jumento valia 80 ciclos de prata. Então a escassez lá era muito grande a ponto de que os profetas, eles tinham que buscar alimento para que eles pudessem se saciar, E o Eliseu, o profeta Eliseu, ele pediu para que um dos meninos, que o acompanhava, fosse para buscar, os legumes, as verduras, aquilo que ele encontrasse para fazer um cozinhado, e ali eles se alimentarem. Pois esses moços que foram lá, de fato, buscar esse alimento, eles não trouxeram apenas aquilo que eles entendiam que era bom para comer. Ele trouxe também aquilo que ele tinha dúvida que se era comestível ou não. Só que aí, mesmo assim, ele tendo na incerteza que aquilo era bom, no verso 39, vai dizer que ele não conhecia, mas da mesma forma, ele sabendo que não conhecia aquela erva, aquela planta silvestre, ele colocou no meio do cozinhado para se alimentar. Eu acredito que você já ouviu essa mensagem, essa palavra, puxando para o lado da fé, porque assim quando o profeta, quando houve um clamor na parte de quem observou que aquele alimento era um alimento venenoso, obteve o conhecimento que aquele alimento era um alimento que trazia morte, que trazia veneno dentro daquele alimento, o profeta Eliseu, ele pede para que traga um punhado de farinha e joga sobre aquele cozinhado, e debruça sobre aquele cozinhado e pede e repreende a morte que havia na panela. E essa morte que havia na panela, ela não existe mais depois de uma intercessão de um profeta de Deus. Só que entendemos que a imprudência de ter pegado aquilo que ele não tinha conhecimento que faria bem ou não, e colocado dentro de um cozinhado, colocado dentro aonde que aproximadamente 120 homens se alimentariam daquele ensopado, e haveria ali uma catástrofe, haveria ali uma morte pós-morte, e existiu uma pessoa direcionada com a visão de Deus para que clamasse e dissesse que haveria morte naquela panela e que não era para se alimentar daquele alimento. A reflexão que eu tiro dentro desse texto, ela é
com o que você tem buscado se alimentar espiritualmente. Sabemos que o inimigo de nossas almas, ele se aproveita da sua necessidade, se aproveita da sua fragilidade, se aproveita daquilo que você sabe, que você sente falta, que você necessita. Ele trabalha em cima daquilo para tentar te envenenar. Só que para você ter discernimento, entender se faz bem ou se não faz bem aquilo que você tem se alimentado espiritualmente, você só conseguirá a partir do momento em que você unicamente entrar em intimidade com Deus e conhecer o Deus que você serve e conhecer o Deus que você busca. Porque quando você está em intimidade com Deus, quando você conhece o Deus que você serve, você, obviamente, ao olhar aquele prato, ao olhar aquilo que tem te oferecido e você entende que aquilo pode te matar espiritualmente, o Espírito Santo de Deus, ele se revela a você e te mostra que aquilo ali não vai te fazer bem, aquilo ali pode te envenenar. E depois, pós o envenenamento, existe uma morte, e essa morte pode ser espiritual. Então que você tente, que eu e você vigiamos em que temos pesquisado, em que temos visto, em que temos investido o nosso tempo, em quem temos confiado a nossa vida e o que você tem colocado dentro da sua casa. Aquilo que você tem buscado, achando que aquilo vai suprir um vazio que só o Senhor pode preencher. Meus amados, quanto mais de Deus nos enchermos, quanto mais de Deus buscarmos a presença dEle, Ele se revela e nos mostra aquilo que é vida e aquilo que é morte. Então, a partir do momento que você, que eu, decidimos a caminhar com Cristo, a ter um relacionamento com Cristo, entendemos que Ele se revela a nós e mostra para nós o que vai trazer vida e aquilo que vai trazer morte. Então, vamos tomar cuidado com aquilo que temos pesquisado, com aquilo que temos visto, com aquilo que temos colocado dentro da nossa casa, aquilo que temos colocado dentro do nosso coração. Que sejam coisas boas, que sejam coisas edificantes vinda da parte do Senhor Jesus. Amém? Peço aos irmãos que se inscrevam no canal, que compartilhem, que dê o seu joia, que dê também o seu comentário. Eu agradeço os comentários que têm dado, das instruções, dos conselhos que têm dado para a gente, para o nosso crescimento, das críticas construtivas. E agradeço a Deus pela vida de cada um, em nome de Jesus.